Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Aqui, sempre na companhia de um bom café especial, a gente procura falar um pouco sobre notícias de economia, mundo dos investimentos, bolsa de valores, mundo empresarial. Importante separar o joio do trigo, ter um espírito crítico, poder entender aquilo que realmente tem valor e aquilo que não tem valor algum. Existe muita coisa sendo produzida diariamente, mas muita coisa que não tem o menor valor. Muita informação desencontrada, muito conteúdo desconexo. Então é preciso ter essa capacidade de refletir sobre o que está lendo e separar aquilo que tem valor do que não tem. O investidor ele tem um trabalho de garimpo. Ele precisa diariamente estar investigando, buscando conteúdos e informações sobre as coisas relacionadas à economia mundial, à economia local e ao setor, às empresas que você decidiu investir ou que estão no seu radar. É isso que eu costumo fazer e é isso que eu procuro compartilhar aqui para que vocês entendam essa dinâmica e passem a ser seletivos, inclusive nessa vamos dizer assim, abordagem de busca pelo conhecimento. É preciso ser seletivo, né? E isso é essencial porque o tempo é um recurso insubstituível, então você não pode desviar sua atenção com coisas que não têm a menor importância para seu crescimento pessoal, profissional e financeiro. Bom, na segunda-feira, continuo aqui repercutindo algumas notícias, na segunda-feira saiu o comunicado oficial da Oi, fato relevante sobre a aprovação do CAD com relação à venda de parte do capital social da antiga Infraco, hoje Vital. E aí vários órgãos começaram a falar sobre o assunto na segunda-feira e aqui eu trago o Money Times, que saiu com uma matéria, né? Oi tem aprovada pelo CAD a alienação parcial da UPI Infraco. A Oi informa que teve aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, na segunda-feira, 18, a operação de alienação parcial da UPI Infraco sem quaisquer restrições. Nos termos da legislação aplicável, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja nenhum recurso de terceiros interessados ou avocação da operação pelo Tribunal Administrativo do CAD. A Oi explica que a operação ainda depende do aceite da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que precisa da anuência prévia, além das condições precedentes usuais previstas no acordo de investimentos e outras avanças. Nos cálculos dos analistas do BTG Pactual, a Infraco tende a pagar cerca de 10 bilhões em dividendos entre 2027 e 2030. Então veja que aqui nós temos um dado novo, né? Uma estimativa de cálculo, que a gente ainda está sem essa informação, mas temos aqui uma estimativa de cálculo de analistas da corretora do BTG Pactual, né? Esses dados são 100% certos? Não, é uma estimativa que eles estão fazendo. Isso aí a gente só vai ter certeza efetivamente dessa informação a partir da própria Oi, né? Mas a estimativa que eles estão fazendo é que a Infraco tende, a Vital atualmente, né, tende a pagar cerca de 10 bilhões de reais entre 2027 e 2030, o que dá aí uma média aí de 3 bilhões e 300 milhões por ano, né? E aí desses 3,3 bi, 42,1% é da Oi. Então a Oi vai estar recebendo entre aí em torno aí de 1,3 bilhão de reais por ano entre 2027 e 2030. Fiquemos acompanhando, essa é uma informação importante. Esse valor vai se somar àquela projeção de receita líquida que a Oi já está fazendo para 2024, né, que eles esperam chegar com 15,5 bilhões de reais de receita líquida na nova Oi, fora esses dividendos. A gente aí vai somar entre 1 e 1,3, vamos botar 1,3, então a gente vai chegar aí mais para frente, né, com um reforço de caixa, além da receita, né, que já deverá estar maior em 2027, né,
15,5 em 2024. Então, com o passar do tempo, essa receita já estará maior e ainda recebendo o reforço de dividendos por parte da antiga Infraco, hoje Vital, né? E também essa estimativa de que será em 2027 também não está confirmada pela própria Oi nem pelo próprio BTG, né? Então, há de se aguardar notícias mais oficiais sobre essa temática, ok? Uma outra notícia que saiu no Suno Notícias, né? Ainda no início da manhã de ontem, mais para o final da manhã, a Suno fez uma nota. Oi dispara 18% após CAD aprovar a venda da Infraco. As ações da Oi chegaram a disparar mais de 15% na segunda-feira, após a notícia de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda do controle da Infraco, que é a unidade de fibra ótica da operadora, chamada agora de Vital, para o BTG Pactual. Por volta das 14h45, as ações chegaram a ter alta de 18%, e as ordinárias, né, e as preferenciais chegaram a ter alta de 13,8%. Para sair da recuperação judicial, a Oi precisa da aprovação da venda dos seus ativos pelos órgãos reguladores, a Anatel e o CAD. Portanto, a aprovação que o CAD deu em relação à Vital sinaliza que o andamento das operações já está em curso, né? Então, o fato relevante que a operadora divulgou, a decisão de aprovação, ela se torna definitiva no prazo de 15 dias corridos. Além disso, está sujeita à aprovação da anuência prévia dada pela Anatel, né? No dia 1º de outubro, a Oi assinou a alienação do controle da Infraco e os compromissos de investimentos da nova controladora, que passa a ser o BTG Pactual. O contrato selou o acordo que vai transferir 57,9% do capital social votante da Vital à instituição financeira, e a Oi ficará com 42,1%. O valor do negócio, do ponto de vista da contraparte aí do BTG, é o pagamento de 12,9 bilhões de reais. O fim da recuperação judicial está previsto para 30 de março de 2022. O juiz já tinha feito essa mudança, né? Estava a priori marcado para o mês de outubro e ele já tinha se pronunciado postergando isso para 30 de março, porque ele entende que precisa, e a própria Oi também concorda com isso, que ele precisa finalizar esses processos de venda, né, que tinha pendentes com a Vital e com a Oi Móvel, né? E definido essa aprovação por parte da Anatel e do CAD, a Oi ainda precisa de cerca de 90 dias para dar baixa dos ativos da sua estrutura de balanço, né? Então vamos aguardar. Aí a matéria diz que é fundamental que a venda dos ativos esteja concluída antes da saída da recuperação judicial, e lembrando que a RJ é uma medida extrema que em muitos casos é o último recurso para evitar a falência de uma companhia, né? Bom, foram notícias aí que saíram, né? Vale destacar duas coisas aí. A empresa está em recuperação judicial, ela deu entrada em 2016. Vale a gente sempre lembrar que 82% das empresas que entram em recuperação judicial desaparecem, apenas 18% sobrevivem. Então veja como é difícil um processo de recuperação judicial. Uma boa parte das empresas que conseguem sair da RJ são condenadas à irrelevância. Por quê? Porque no processo de saída da RJ, elas fazem uma grande liquidação do seu patrimônio, dos seus ativos. Então, quando elas saem da recuperação judicial, saem com uma dívida bem estruturada do ponto de vista de redução, ou às vezes até de quitação de dívidas, mas, por outro lado, o futuro meio que está inviabilizado, porque ela se desfez do seu patrimônio e vai começar como uma empresa muito pequena a vida dali para frente. Esse não é o caso da Oi. Esse não é o caso da Oi, porque embora ela esteja vendendo ativos
nos últimos anos ela vem investindo também, investindo no seu futuro, nos negócios que conduzirão o seu amanhã. Então essa é uma grande sacada do CEO da empresa, porque, veja, a empresa nos últimos anos vendeu 34,5 bilhões em ativos e investiu 31 bilhões na empresa, né? Então, se de um lado vendeu patrimônio, do outro lado investiu em crescimento. Boa parte desse investimento, por exemplo, que metade desses 31 bilhões, 15 bilhões, foram investidos nos últimos 2 anos, 2019 2020, né? E isso, uma carga muito grande desse investimento na parte de fibra ótica, que é exatamente o futuro da companhia, né? O futuro da empresa. Então, é preciso acompanhar essa evolução da Oi, porque muitas vezes as pessoas dizem, a Oi está vendendo tudo, não vai ficar com nada. Poxa, isso é falta de conhecimento, isso é falta de informação, isso é pobreza intelectual. Uma outra coisa importante que eu julgo aqui enfatizar é que quando a gente diz, olha, o negócio vital, o valor é 12,9 bilhões, é sempre importante entender que essa é a contraparte que o BTG está pagando à Oi. Isso não significa, para algumas pessoas fazem confusão, isso não significa que a Vital vale 12,9 bilhões. Existe a outra parte da empresa que é, vamos dizer assim, a parte da Oi. Então, quando a gente diz que 12,9 bilhões é o valor do negócio com o BTG, isso é dinheiro que entra no caixa da Oi. A Oi tem os 42,1% que equivalem hoje a 9,3 bilhões. Então, a empresa Infraco, hoje Vital, está avaliada em 22,3 bilhões de reais. Essa é a conta que a gente tem que saber, que a Vital vale 22,3 bilhões de reais na data do leilão, ou seja, em julho deste ano. Este é o valor. E este valor tende a crescer nos próximos anos. É isso que a gente tem de expectativa. Esse foi o Café com Ações de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.